assalto, a mão armada com reféns. Eu cheguei muito rápido no local e o bandido não hesitou, presidente. Ele pegou uma balconista como refém e colocou o revólver engatilhado na cabeça dela. Senhoras e senhores, a elite de eleitores gaúchos e brasileiros que aqui está, eu não hesitei um segundo, presidente. Meu irmão aqui, policial, eu me apresentei para o bandido, imediatamente ele tirou o revólver da cabeça da refém e colocou na minha. Prestes a puxar o gatilho, presidente, eu disse, se tu puxar o gatilho, tu irá morrer, porque tu não sairá. A tua melhor opção é se render. Ele se rendeu e a brigada, presidente, me honrou com uma medalha por ato de bravura. Eu não fiz mais nada do que a minha obrigação. O decreto estadual 52.445, de 30 de junho de 2015, publicou a concessão dessa medalha. Este ato de bravura, reconhecido em decreto, publicado na capa do oficial do Estado do Rio Grande do Sul, aqui está. Esta medalha por ato de bravura não é mais só minha, presidente. Com a permissão de 300 brasileiros da melhor qualidade moral e espiritual aqui presente, eu vou dividir ela, com a sua permissão, com o senhor. Deus abençoe Renan Santos, o próximo presidente do Brasil. A bravura deste jovem de 42 anos, de espírito milenar, esta bravura, esta coragem dele, é muito maior do que eu entendo como merecedor dessa medalha. Com a sua permissão, presidente. O candidato se emociona nesse momento aqui. Presidente, para receber a medalha dele. Medalha merecida, presidente. Merecida, merecida. Eu não tenho muitas palavras, porque eu não acho que eu mereça isso. Eu ainda tenho que me provar, eu ainda tenho que ganhar essa eleição. Então, eu só vou poder honrar ela e um dia realmente merecer o presente que você me deu depois de ganhar e a gente fazer o que precisa ser feito. De verdade, eu fui pego de surpresa aqui. Eu não sabia dessa história também. De verdade, eu não sabia. Eu não sabia mesmo. O senhor merece. Eu não mereço, assim, de verdade, mas eu vou fazer merecer, que eu acho que é isso que importa. Acho que o que você está fazendo aqui não é um prêmio pelo que eu sou, mas um desafio porque eu preciso ser. Muito obrigado, de verdade, de coração. Deus está com você. Eu gostaria muito que o senhor fosse meu vice-presidente. De verdade. De verdade. De verdade. Eu aceito a missão. Isso claramente não é um conchável político, eu posso dizer isso para vocês. Acho que é uma das coisas mais espontâneas que a gente fez, mas que história, que momento, eu não sei o que dizer. Eu realmente não sabia dessa tua história
E isso só joga um peso ainda maior naquilo tudo que a gente está fazendo. Muito, muito, muito maior. Vocês têm ideia, a gente não pode perder. A gente não pode perder. Não pode, não. Nós não podemos e não vamos. Nossa, dou outro abraço. Tudo bem, né? Tudo bem. Bom, sei lá. Poxa. Constrangeu, fiquei um pouco constrangido. Vamos para a próxima pergunta. Demais. Boa noite, Renan. Sou Moacir Ferreira dos Santos, programador e empresário. E um discurso seu fez com que eu fosse a primeira vez para um grupo político à rua para a derrubada da Dilma. E de lá para cá eu venho me acompanhando e já converti algumas dezenas de votos para você. Mas confesso que eu fiquei um pouco apreensivo com uma situação que eu queria um esclarecimento seu. Eu entendo o teu pensamento mitraísta e católico. Você entende? Entendo. No entanto, Nem eu entendo, tá? mas eu entendo. Segundo a história mitraísta. No entanto, eu fiquei um pouco apreensivo porque tanto você quanto o Arthur fizeram alguns discursos a respeito de regulamentar, por exemplo, pregações de rua, pregações em alguns pontos, alguns locais. De certa forma, eu concordo, mas a igreja em si, ela cresceu pregando na rua. Hoje, como se diz, aquele velho ditado, o preço da liberdade é a eterna vigilância. E o ser humano nunca lidou muito bem com a tal liberdade e tampouco com tal poder. Não tem muito poder, muita liberdade, o ser humano não lida muito bem. A pergunta é, o que garante, qual o guarda-reio que hoje são as facções, os faccionados, o nosso inimigo? Futuramente não será um crente como eu, menos esclarecido talvez, brigando na rua. Claro que sempre que eu faço pregações eu pego autorização da prefeitura, mas se do alto eu mandar levantar a voz e falar, que garante que eu ou meu filho não seremos um inimigo do Estado futuramente? Qual o guarda-reio disso? Ou quem sabe você, quando teu governo acabar, o próximo governo possa usar isso? Que garante? Qual o guarda-reio disso? Vamos lá, essa é uma pergunta. Tem alguém assim derrubando coisas? Ok. Essa pergunta, ela no início ela foi um pouco psicodélica. Deixa eu só, porque algumas pessoas me atacam na internet por conta de uma tatuagem. Deixa eu só explicar. Eu não sou mitraísta, eu não sou pagão, eu não mato bois em rituais secretos, tá? Por mais bizarro que eu tenho que explicar uma tatuagem. Eu acho aquela tatuagem legal. Eu falo de história, eu falo de história antiga. Muitas pessoas têm estátuas gregas ou deuses gregos tatuados. Isso não significa que eles estão cultuando Deméter ou a deusa Atena. Significa apenas que eles acham aquilo legal na tatuagem. E não há como conjugar catolicismo contra o mitraísmo, porque não existem históricos do que seria o verdadeiro culto mitraíco. Estou falando agora como uma pessoa que gosta de história. Isso é apenas uma tatuagem. A gente não precisa procurar muito significado de uma tatuagem. Mas alguém veio aqui e tatuou uma índia, muitas pessoas tatuam um índio. Cara, não quer dizer que aquela pessoa está buscando uma ancestralidade de uma tribo Apache. Às vezes é só uma índia bonita que a outra pessoa tatuou. Então não tem muito significado. Agora vamos para a outra parte da sua pergunta. O que eu disse é que é um absurdo, no meio de um voo, que é um tubo de cilindro de alumínio, voando a 800 km por hora nos céus, pessoas se levantarem contra as ordens do comandante e começarem a tocar violão e tentar puxar um coro num local de risco, em que isto tem que ser respeitado, porque isto não é a forma certa de pregar, e eu não preciso entrar com um projeto de lei para proibir isso, porque já é proibido, e o comandante do avião pode levar essa pessoa presa se ele quiser.
Então, nem existe um projeto de lei sobre isso, nem existe uma discussão sobre isso. A gente estava falando sobre os limites que as pessoas têm no convívio civilizado delas. Se você está num avião e você quer, eu posso organizar um comício no avião, levantar, ou eu posso fazer um mamãe falei nas pessoas, eu posso vender bombom, é absurdo apenas. Então não existe uma discussão sobre os limites disso. Eu nem acho que você deva, para pregar na rua, precisar de autorização da prefeitura. Eu não acho que isso sequer é necessário. E outra coisa, comparar isso com o direito penal do inimigo, que equipara, não, mas pelo amor de Deus, o direito penal do inimigo vai equiparar facções criminosas, devidamente catalogadas, que negam a existência do Estado, fazem ocupação territorial, que eliminam pessoas que estão em processo constante de violação de direitos humanos. Eu não conheço uma igreja que esteja fazendo isso. Não, veja só, o Canadá pode fazer o que o Canadá quiser e que eu acho errado. Agora, mesmo isso, deixa eu explicar uma coisa, não é direito penal do inimigo. Direito penal do inimigo é uma outra coisa. Você pode falar de perseguição religiosa, que existem em muitas nações. Na Inglaterra está tendo perseguição de toda sorte, numa democracia. E a gente não concorda com isso. Agora, você está criando extrapolações que elas me ofendem. São extrapolações que você está criando que chegam a ser ofensivas. Olha, primeiro assim, você falou, você tem um mitraísmo, eu não sou um mitraísta, isso é uma psicodelia. Aí do mitraísmo empurrou para uma pregação no avião que ninguém, a princípio, se eu tenho uma tatuagem eu tenho menos valor? Eu não tenho princípios de valores mitraístas, você não sabe. Qual é o princípio de valor mitraísta? Nunca falei porque não existe isso. E se eu falei uma coisa, isso aí eu estou brincando, eu estou fazendo uma piada. Aí você tem que saber diferenciar piada, uma brincadeira. Eu acho que não é que você tem que julgar, acho que você tem que compreender e separar o que é piada do que é uma coisa séria. Porque se você confunde direito penal do inimigo em achar que uma piada sobre uma religião morta de 2000 anos atrás anda em conjunto, não é sobre liberdade, porque se você não tem compreensão, você mesmo não está executando sua liberdade bem. Ter compreensão da realidade é sobre isso. Então, a real é que a sua pergunta não fez sentido, com todo o respeito. E não tenha que ter medo de nada, porque não haverá absolutamente nenhum tipo de perseguição religiosa. A única coisa que vai haver agora falando sobre igrejas. Igreja corrupta, os seus pastores também podem ser presos. Amém. Né? Igreja envolvida no escândalo do Banco Master, seus pastores serão presos. E isso não é direito penal do inimigo, isso é direito penal, tá? Isso não é direito penal, é direito penal. Então, é só para deixar claro que na lei dos homens, nem todos estão acima da lei dos homens. Agora, para representar e para poder exercer a palavra de Deus, todos serão livres. Isso nunca foi objeto de discussão da nossa parte. É isso. Obrigado. Gostou do vídeo? Deixe o gostei, se inscreva e até a próxima.